Fala galera, hoje vocês estão no podcast Fala e Corta. E hoje o nosso convidado é o Fernando. Você todo errado aí, fala e corta. Ô, corte, como é que é? Corte, como é que Corta é? e fala. Corta e fala. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do podcast Corta e Fala. E hoje o nosso convidado é o Fernando. Pode se apresentar para o nosso pessoal? Fala galera, meu nome é Fernando, né? Eu tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Instagram. Eu já peço vocês para poder me seguir lá, aproveitar o canal do meu irmão aqui, né? E o Fernando, galera, que tem uma trajetória muito marcante aí, um profissional muito bem reconhecido, renomado na área da construção civil. Durante algum tempo, ele postou em suas redes sociais, mais especificamente no Instagram e no YouTube, que era onde eu mais acompanhava, ele postava ali os conteúdos dos serviços que ele prestava. Era pedreiro? Pedreiro, mestre de obra, tudo que você pensar. Tecnificações, gesseiro, eletricista, carpinteiro, armador, várias profissões, né? A gente aprendeu de tudo aí nesse... Fazia de tudo um pouco e conseguiu bastante reconhecimento nas redes sociais, né? Nós vamos falar bastante sobre isso ao decorrer da nossa conversa. O corte de cabelo vai ser o de sempre? De sempre. De sempre, né? Degradezinho aqui, a barba também. Aproveitar e fazer a sobrancelha também, dá uma Se eu ajeitada. deixar ele mais bonito, importa. Dá pra fazer, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Como surgiu para você aí a paixão pela construção civil e o que levou você a postar esses conteúdos nas redes sociais? Ó, primeiro, eu sempre trabalhei com obra, né? Eu trabalhei... Meu pai, que ele já era mestre de obra em Nova Lima, e ele me ensinou a profissão aí. Então, eu com 17 anos, né, eu já sabia fazer uma casa desde a fundação até o acabamento. Entregava ali uma casa pronta, né, elétrica, hidráulica, o trabalho de carpintaria, fazer telhado. Então, eu já estava nessa área. E quando eu estava com 20 para 21 anos, 20 anos, eu estava eu estava trabalhando numa empresa, né, de gesso, né? Aí eu peguei e me interessei, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu já aprendi praticamente quase todas as profissões. Aí eu falei assim, ó, eu tenho que investir em alguma coisa. Ou eu compro um carro, ou eu me invisto na faculdade, porque eu ainda não tinha feito faculdade nem nada. Falei, cara, acho que vou fazer um tecnificações. Aí foi aí que quando eu entrei em tecnificações, que aí eu vi que era a área que eu iria iniciar, que eu ia seguir carreira nela. Aí eu falei assim, eu juntei o que eu já tinha, né, porque eu gosto de desenhar. Eu falei assim, ó, vou juntar o que eu já sei fazer com o que, né, eu já gostava de fazer as duas coisas, desenhar e mexer com obra que eu já sabia. Sim. Aí eu uni os dois, falei, cara, eu vou fazer tecnificações. Só que aí o tecnificações, esse que eu fiz, ele tem algumas matérias a mais, que algumas matérias sobre desenho, sobre arquitetura. Então eu entrei nesse curso. Normalmente o curso médio de obra é 1 ano e meio, e esse era 2 anos e 2 meses. Aí foi aí que eu vi que era uma área que eu estava gostando muito. Entra também a questão de ser o trabalho do seu pai, né? Onde seu pai criou a família, né? E nós, homens, nós temos muito isso de, às vezes, querer seguir os passos do pai, né? Eu creio que isso tem ajudado, né? Você seguir nessa carreira. Ajudou demais. Porque hoje eu tenho filhos, né? Eu sei como é que é. O Sim. filho, ele espera no pai. Às vezes ele vê você fazendo uma coisa, ele quer fazer igual, né? E quer fazer igual e fala assim, ó, papai, fiz igual você fez. Né? E a gente, achando ou não, mas isso já é automático. A gente acaba seguindo aí a profissão do pai. Ou o próximo, né? A profissão. E quando você começou ali a postar os conteúdos na rede social, eu acompanhava mais no Instagram. Quais foram os desafios para você no quesito de postar sobre uma profissão que é algo mais técnico?
como você lidava com isso, como você usava, a linguagem que você usava, porque uma coisa é eu criar conteúdo sobre entretenimento, outra coisa é eu começar a criar conteúdo sobre um trabalho que é mais técnico. Querendo ou não, a área da construção civil é não é fácil assim de você passar ali o seu dia a dia do seu trabalho. Não é como se eu fosse um podcast que eu estou aqui fazendo, é mais simples. A questão da construção civil, eu creio que tinha uma dificuldade maior. Como que você lidou com essa dificuldade? Cara, quando eu comecei, né, eu comecei a fazer os vídeos, até engraçado meu primeiro vídeo lá no YouTube até hoje. O primeiro vídeo que eu gravei, né, eu postei ele no Instagram e no YouTube. Eu gravei assim, ensinando um conteúdo assim de obra, né? Eu usei a linguagem que eu tinha, né? Porque eu não tinha feito curso nem nada, eu não tinha feito tecnificações. Uhum. Então eu peguei e fiz um vídeo ensinando fazer uma impermeabilização no banheiro, estava vazando do segundo para o primeiro andar. Né? E esse vídeo ele começou a dar muita visualização mesmo. Uhum. Né? Ele passou assim de 4.000 visualizações, assim, eu, caramba, que negócio, esse negócio aqui é diferente. Né? E com isso começou a aparecer vários serviços. E eu usava a linguagem bem pedreirão mesmo, né, do que eu tinha aprendido. Então era da forma que o pessoal entende aí, bem matuto. na obra aí. Então, da forma que o pessoal conversa. Os engenheiros eles falam uma coisa mais técnica, né, que é um nome mais elaborado, e a gente usava um nome aí que todo mundo conhecia e a gente ia falando sobre isso. E no momento que você começou ali a gravar esses vídeos, eu me recordo que você chegou a mais ou menos, isso no Instagram, sem encontrar as outras redes, uns 30 mil seguidores, engajamento, seus vídeos batiam ali 50 mil visualizações, às vezes os vídeos passavam de 100 mil visualizações. E quando é que você percebeu que isso começou a mudar na sua rotina de trabalho? As pessoas começaram a te chamar por causa do seu trabalho mesmo, porque eu via, você fazia de um jeito diferente, que às vezes aqui na cidade pequena, às vezes a gente não vê os pedreiros trabalhando daquela maneira, sabe? De uma maneira mais técnica mesmo. Às vezes, uma coisa simples que hoje os pedreiros todos usam, mas que naquela época não era muito comum, nível a laser, essas coisas. E assim, quando foi que você percebeu que estava diferente ali por causa da internet, que as pessoas estavam te procurando mais, o reconhecimento veio? Foi a partir de que momento? Como você viu isso daí? Eu vi que estava sendo reconhecido a partir do primeiro momento que eu postei, cara, a primeira foto. Isso foi em 2013, né? Eu postei a primeira foto no Facebook, nem foi Instagram, no YouTube não. Eu postei a primeira foto ali. Na hora que eu postei a foto, com uma semana eu tinha arrumado 3 clientes com uma foto. Com uma foto? Uma foto. Aí eu falei, nossa, esse negócio aqui é diferente. Aí eu comecei, depois eu fui postando as fotos, foi aparecendo mais cliente. Aí depois eu comecei a gravar os vídeos ensinando, né? Coisas que são essenciais na obra. É questão de esquadro, altura de caixinha, altura de bancada. Aí, no eu ensinar isso, né, os clientes começaram a ver esses vídeos eu mostrando, né, como era feito, a forma que era feito para ficar melhor, né? Então, depois que eu descobri mais para frente que eu tinha usado, né, uma técnica que é tocar na dor do cliente. Porque eu não sabia nesse momento, mas eu sabia que dessa forma os vídeos estavam alcançando uma certa quantidade de pessoas. Só que eu não sabia que eu estava tocando na dor de cliente. Porque a dor deles era, o meu pedreiro, né, instalou minha bancada, ela ficou alta demais, ou ela ficou baixa demais. O meu pedreiro instalou a tomada no lugar errado, na hora que eu fui colocar o armário tampou a tomada. Entendeu? Então eram essas coisas que eu já sabia que acontecia, então eu ia já explicando, gente, ó, essa tomada ela tem que ficar X de altura, nessa distância, porque não é colocar o armário, ela vai tampar o armário e você vai perder sua tomada, você vai ter que quebrar e fazer a tomada em outro lugar. A bancada, ela ela tem um recuo no sócolo dela, porque
na hora de colocar o armário, seu pé encaixa de baixo para não dar dor na coluna. Então foi várias coisas que eu fui explicando, né, e também que eu tinha aprendido, né, no curso técnico também, na hora que eu fui estudar arquitetura ali. Então eu juntei o que eu sabia, né, na prática com a teoria e fui falando ali, só que eu falava de uma forma mais, né, no geral, no público geral, da forma que todo mundo conhecia, não uma forma mais técnica, igual todo engenheiro, quando ele abre o Instagram, ele vai falar tecnicamente, que é o que ele aprendeu, né? E a maneira, na medida que você foi falando, a maneira que você encontrou ali de atingir esse público com um trabalho, como eu disse, um trabalho mais técnico, foi tirar essas linguagens técnicas e trazer mais a linguagem povão, por assim dizer. Isso aí que atingiu. Olha, aquele pedreiro ali está falando comigo, diretamente comigo. Porque quando, eu vou trazer para a minha profissão, eu, barbeiro, se eu começar a falar aqui com você, nossa, aqui eu tenho que fazer o movimento em C, com a pontinha da máquina, você não vai entender. Agora, se eu adotar uma outra maneira de falar, de uma maneira que o povão vai entender, eu atinjo mais as outras pessoas, né? Foi isso que você usou para chegar a este sucesso nas redes sociais. Aí, quando eu comecei a fazer isso, é uma técnica que eu não sabia, né? Que eu toquei na dor do cliente, eu comecei a crescer muito rápido no Instagram, né? E teve uma hora que em 2014, 2015 mais ou menos, 2015, eu tava chegando nos 4.000 seguidores, né? E começava a gente me seguir toda hora, me mandando mensagem, eu não tava dando conta de responder tanto de pessoa que tava mandando mensagem ali, querendo um orçamento, né? Querendo um orçamento ali. Aí, com isso, né? Passou mais um tempinho, eu fui chegando aos 4.000 e poucos seguidores. Foi nisso que começaram a aparecer empresas, né, para poder, querendo que eu falasse dos produtos, porque eles estavam vendo que estava dando relevância ali, sabe, no mercado. Então eles estavam querendo também, né, um pouquinho daqueles clientes que estavam ali comigo ali. Com certeza. Eles estavam querendo. Então começaram a aparecer empresas, né, da área da construção civil e me ligavam para poder ir lá conversar, se a gente podia fazer, né, algum vídeo falando sobre o produto deles, apresentar lá. E foi aí que eu comecei a crescer mais ainda, né? Porque eu fui gerando confiança no pessoal que estava me seguindo. Você falando aí, eu me recordei de um vídeo que a gente estava conversando até recentemente, esses dias atrás, que foi, parece que o vídeo que mais bombou no seu YouTube, que foi você ensinando a instalar uma tampa de vaso. Me conta como que foi isso aí, conta pra gente. Esse vídeo ele não tem muito tempo, né? Eu tava em casa, aí eu analisando meus vídeos, né? Que aí eu comecei a olhar com um olhar mais técnico. Eu vi que os vídeos que eram coisas no dia a dia das pessoas estavam dando mais engajamento, né? Que era o que a pessoa mais procurava. Porque os vídeos técnicos era para quem estava construindo, quem tinha mais interesse de obra. Só que tinha aquelas pessoas que tinham as coisas que aconteciam na casa dela durante o decorrer do dia a dia dela. Então, aí eu falei, o meu vaso está sem tampa. Eu tinha ganhado uma tampa de um depósito, né? Que eu ganhei algumas coisas que eles me deram, eu ganhei uma tampa do vaso. Aí eu falei, você me deu a tampa do vaso, eu vou fazer um vídeo gravando e vou falar de vocês lá, e vou instalar no vaso lá de casa. Aí eu peguei, né, e coloquei no título lá, como instalar a tampa de um vaso da marca Astra. Né? Falei, isso vai ser meu título. Aí eu peguei, iniciei o vídeo gravando e mostrei, né? Porque eu já instalei, nem sei contar quantas tampas de vaso que eu instalei. Nem sei contar. Aí eu expliquei, assim, 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 tem esse encaixe, você coloca, você consegue movimentar ela, senão ela fica torta. E eu fui explicando tudo direitinho no vídeo. Aí nisso também meu filho apareceu no vídeo e veio lá, né? Eu falei assim, ajuda o papai, ele segurou. Então até isso ajudou o vídeo também a alavancar. Hoje o vídeo está mais de 200.000 visualizações. Aí as pessoas foram comentando, cara, eu sou um homem aqui e tal, eu não sei instalar a tampa do vaso, você me ajudou, você me salvou da minha esposa. Então a mulher tá assim, eu sou uma mulher que mora sozinha, mãe de filhos, e você me ajudou a instalar a tampa do vaso. Lá, eu nem sei quantos comentários tem, mas a maioria dos comentários são isso. Que tipo assim, eu tava quebrando a cabeça aqui para instalar e achei seu vídeo. Se eu fosse a Astra, vários comentários, se eu fosse a Astra, colocava esse vídeo lá no canal deles. Justamente. Você falando isso aí, eu até recordei de um amigo meu, esqueci o nome dele, eu queria até falar.
mas eu não lembro o nome dele não. Ele falando que a mulher dele foi viajar e ele pesquisou no YouTube como temperar feijão. Ele não sabia temperar feijão, velho. Às vezes são coisas simples, às vezes a gente fica pensando em algo muito complexo para viralizar, e às vezes é uma coisa simples que vai viralizar e que você vai conseguir alcançar o sucesso que você está buscando, às vezes, em coisas complexas, né? Verdade. E tem uma coisa que é muito interessante, eu até conversei e falei isso com você esses dias, que assim, eu sempre falei com você que eu sou seu fã. Eu sou até suspeito para falar alguma coisa referente a você. Tenho orgulho de falar isso, que eu sou seu primo. Às vezes eu via alguma publicação sua no Instagram e falava assim, nossa, véio, meu primo tá ficando famoso, tá viralizado. E tinha uma situação, um pontinho específico que eu ficava assim, me incomodava. Eu falava assim, poxa, velho, ele segue minha irmã, ele segue meus primos, mas ele não me segue. E eu ficava com aquilo na cabeça, assim, eu ficava assim, nossa, velho. Eu tinha muito orgulho de você ser meu primo, mas eu falava assim, poxa, velho. Tinha vezes que eu ia lá e seguia, deixava de seguir, fazia isso algumas vezes ao longo da semana para ver se você notava e me seguia de volta. Mas isso não aconteceu, você não me seguiu de volta. Só depois que você veio aqui para Navarra e começou a cortar o cabelo comigo que isso aconteceu. Era algo que, assim, eu não sei, era bestagem minha. Mas nem era porque, tipo assim, não tinha... não é que não gostava ou porque não tinha afinidade, mas é porque o Instagram, ele realmente... Imagina um Instagram de quase 30 mil pessoas. Não tinha nem como saber. Era 1000 seguindo e 1000 deixando de seguir. Então, tipo assim, eu olhava assim naquela aba lá de notificação, era muito comentário, era muitas pessoas chegando, pessoas saindo, chegando. Então não tinha como eu falar assim, eu conheço essa pessoa. E também não tinha nem como eu ficar também procurando, porque era muita gente. Tinha hora lá que, num dia, eu tinha 20, 30 mensagens para responder. E como eu trabalhava com obra, né, eu não tinha tempo, porque eu ficava o dia inteirinho mexendo com as coisas, gravando vídeo, fazendo um monte de coisa. E o pouco que eu tenho, eu já respondendo aquelas pessoas que iam mandando mensagem. Que eram clientes também, né, às vezes? Eram clientes ali e eu tinha que responder. Né? Aí tinha algumas pessoas que ficavam bravas, não foi só você, não. O Depósito que fez parceria comigo, né, eles eram o patrocinador meu. O que eles faziam? Eles iam lá no Depósito e falavam assim, eu quero que vocês mandem uma mensagem pro Fernando, que eu quero conversar com ele. E tinha uns 10 lá, mais ou menos, que ficavam assim, ligando direto. Sim, você conseguiu falar com o Fernando, mexendo na minha obra? Porque eles compravam no Depósito, aí tipo assim, eu tô comprando isso, tem que colocar aí pra me atender e tal, né? Então era um negócio assim, meio fora da curva, assim, aquela... Não tinha controle, né? Não tinha controle. E assim, é uma coisa é uma dúvida que me surgiu aqui agora, mas eu acho que você já até me falou sobre isso. Você estava ali no auge, recebendo trabalho, reconhecido em toda a região metropolitana, YouTube bombando, Instagram bombando, TikTok, eu não me lembro se você mexia com TikTok. TikTok tem pouco tempo. TikTok tem pouco tempo, né? Mas assim, bombando nas redes sociais, não faltava serviço para você, parcerias, eu via lá que você tinha recebidos, fazia parceria com marcas famosas e do nada, Navarro. Como que isso aconteceu? É claro que pra mim, falando assim, do nada, parece que foi assim, uma coisa que foi do nada mesmo, mas... levou um tempinho, bom. Como que isso aconteceu? Como que você decidiu? Falar assim, não, vou lá para Navarro, vou voltar para minha cidade, isso aqui não está dando para mim mais. Como que foi isso? Primeiro acho que eu vou começar assim do ponto de partida, assim, que as coisas que foram acontecendo, né? Como a gente já falando, foi uma coisa descontrolada, né? E alguns clientes eles me tinham como herói. Entendendo? Porque eu era o cara da solução. E todos ficavam me querendo ali, e eles esperavam algo a mais de mim, né? Que eu fosse um super-herói. Sendo que eu era como qualquer um outro pedreiro,
Só que a diferença é que, né, eu tentar fazer tudo organizado para que a obra da pessoa ela decorresse certinha do início até o fim. Uhum. E isso foi gerando uma pressão em mim, né? Ter que mexer com a internet, ter que lidar com os clientes, ter que lidar com o trabalho em si, né? Ter que lidar como ser empresário, porque como eu fui crescendo rápido, né? A gente fala crescer rápido, foi assim de 4 anos, Sim. né? Mas é rápido. Porque 4 anos você não se forma um empreendedor. Você vai aprendendo com as coisas. Eu não tinha ninguém para me falar, me ensinar, então eu passei muita dificuldade. E uma delas foi questão de organização da empresa. Em um ano, acho que foi em 2016, né? Eu estava tocando uma obra, uma casa muito grande. Aí veio o Ministério do Trabalho, minha obra, né? Eu tive uma dificuldade porque eu não sabia nem como recorrer a isso, como lidar com isso, como resolver. Então eu tive que gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro nisso para resolver isso, a situação. Eu procurei contabilidade, procurei algumas pessoas, não sei se foi falta de informação ou alguma coisa. Eu regularizei a empresa toda certinha. Aí depois que eu terminei de pagar minhas dívidas, eu lembro até hoje, eu paguei um último boleto meu, R$ 4.500. Isso foi na hora do almoço, mais ou menos. Aí quando foi umas 2h30 da tarde, chegou outra notificação que alguém tinha me denunciado em algum outro lugar, em Sete Lagoas. Eu nunca tinha ido lá em Sete Lagoas na minha vida. Então, tipo assim, tinha muita coisa acontecendo. Era haters, pessoas falando, você não sabe nem conversar. Isso, o nome, tipo engenheiros falando, né? Isso, o nome disso não é assim, você conversa errado, né? Então, foram muitas coisas. Eu tinha muito hater. Isso eu acho que eu cheguei a ver nas redes sociais. Eu cheguei a ver alguns comentários nesse estilo. Tinha muitos haters, mas também tinha muitas pessoas que me ajudavam. A maioria das pessoas que me perguntavam para tirar dúvida era arquiteto e engenheiro, porque eles formavam, não tinha a prática, mas teoria. tinha a teoria. Aí eles, como é que fazia isso? Eu explicava e tudo. E alguns eram haters que eram pessoas formadas, né, algumas outras não formadas que tinham, sei lá, inveja, o que era. Então, foram várias coisas acontecendo. E quando eu paguei esse boleto, chegou a notificação que alguém tinha me denunciado em Sete Lagoas, né, eu vi que era outro dinheiro que eu tinha que gastar. E eu precisava colocar um engenheiro na minha empresa. Eu não pegava a obra mais sem engenheiro, sem arquiteto. Aí, alguém me fez uma denúncia interna, que toda pessoa que ela vai construir, né, seja um pedreiro, seja qualquer pessoa, até você, Jorge, se você for construir, e se alguém chegar e denunciar você que você está construindo uma casa, você pode ir preso ou ter que pagar uma multa, porque você está infringindo uma lei. Que qualquer pessoa que se levante a construir, ela é obrigada a ter um responsável técnico na empresa dela. Isso eu vim saber disso há pouco menos de um ano. Eu não sabia disso, eu vim saber disso há recente. Na empresa dela. Se você for construir uma casa, se você contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, eles colocam a placa deles lá, não vale, só isso não vale. A pessoa que está construindo para você, ela tem que estar registrada no CREA e com um responsável técnico registrado no seu CNPJ. Entendeu? Você não pode colocar um pedreiro para construir sua casa. Só que isso é uma lei que, se vir a prefeitura fiscalizar, passa. Se vir o CREA olhar ver se a obra tem um responsável técnico, passa. Mas ele não pesquisa, porque isso é só se for denúncia. E alguém me fez essa denúncia. Eu, graças a Deus, eu fui conhecer um amigo meu, chama Pedreiro Engenheiro, e esse cara, ele foi o técnico das minhas obras até eu conseguir resolver minhas pendências. E foi através de contatos, né? Aí nisso, com isso eu já estava com muita conta, muita dívida, eu falei, eu vou ter que resolver isso. Fiz uma consultoria, né, com o pessoal do Sebrae, eu fui e fiz uns cálculos. Para mim poder pagar um engenheiro, né, eu tenho que ganhar mais de 7 mil a mais, porque eu tinha que pagar um responsável técnico, não um engenheiro para olhar a obra, ele tinha que ser responsável técnico. Se a obra caiu, aconteceu alguma coisa, era esse cara que ia levar... Né? Ele que ia responder. Ia responder.
Então ele que ia tomar conta de tudo. Então você pagar um cara nesse nível é o teto máximo dele. Então eu tinha que triplicar o que eu ganhava para poder pagar engenheiro. Aí eu fui nessa conversa, né, com essa consultoria, eu fui e fiz umas contas. Ó, se eu triplicar minha obra hoje, do jeito que eu estou indo, que eu trabalhava com alta qualidade, né, alto padrão, eu tinha que contratar mais pessoas. Tinha vezes que eu tinha de 10 a 20 pessoas trabalhando comigo, de 10 a 20. Então eu tinha que triplicar isso, eu tinha que passar de 25, 30 pessoas. Então eu tinha que desembolsar dinheiro, tinha que triplicar isso para não conseguir pagar um responsável técnico. Eu falei, ó, é o seguinte, eu gosto de empreender. Eu comecei a ficar apaixonado por empreender. E empreendedor, ele não desiste de empreender. Ele para algumas coisas e faz outras, mas ele não para de empreender. Só que nisso, né, eu já tinha sociedade com o pessoal que mexia com móveis planejados. Sim. Eu já tinha um tempinho já que eu estava em sociedade. Eu falei, ó, eu vou dar um tempinho de obra, né? Não fechei o CNPJ, vou dar um tempinho de obra, dar uma esfriada na cabeça e vou mexer só com planejado. E todos os meus clientes passaram planejado. E eu mexendo com planejado, começou a dar certo, né? Porque eu já tinha muito cliente. Aí eu peguei e fiz uma viagem aqui para Navarra e cheguei na casa da minha mãe. Minha mãe estava trabalhando no salão, ela é cabeleireira, né? Igual você. Ela é cabeleireira e ela trabalhava no salão e ainda tinha cuidado do meu padrasto, que ele teve, né, um problema e ele estava acamado. Então ela trabalhava no salão e ainda tinha que dentro de casa cuidar dele. E como ele já é uma pessoa mais idosa, né, ele estava com muita dificuldade de locomoção, de fazer as coisas. Então ela tinha que se desdobrar. E eu olhei aquilo, né, e eu falei assim, falei com minha esposa, né, eu falei, oh, amor, nós não vamos voltar não. Eu vou ficar aqui. A gente vai cuidar, ajudar minha mãe aí. Porque não tinha ninguém, era só ela e ele. Ela tinha que trabalhar no salão e ainda fazer as coisas dentro de casa. E ela já estava começando a ter problemas de saúde. Ela tem problemas de saúde. Sim. Aí ela não estava aguentando. Aí eu falei assim, mãe, eu tô vindo, eu vou ficar aqui com a senhora. Aí ela não adorou e tal. E eu fui, tava fazendo alguns vídeos ainda, de uns publi, né? Tanto que a última publi que eu fiz, né, foi uma empresa que ela é dona de 3 fábricas de cimento. É uma empresa muito grande, cara, muito grande. É dona de 3 fábricas de cimento, é coisa que não dá nem para contar. Aí ela me chamou para fazer um publi lá no TikTok. E eu tinha, alguns vídeos tinham viralizado, tinha uns 3 vídeos lá que passaram de 1 milhão de visualizações. Sim, no TikTok, né? No TikTok. Sim. Aí eu fui e aceitei, né, a publi, fiz a publi. E eu tava sem dinheiro, porque eu já tinha gastado dinheiro com isso tudo, tentando resolver essas coisas. Aí eu peguei o dinheiro da publi, foram 10 mil reais, né? Até falar esse dinheiro aqui. Uma publi de 10 mil reais, viu, gente? Vira TikTok e YouTube. Uma publi, fiz essa publi de 10 mil, recebi esse dinheiro, né? Aí eu falei assim, amor, nós temos algumas coisas assim que a gente tem que comprar, mas vamos fazer o seguinte, né? Porque tem a veia de empreendedor, eu falei assim, ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. Eu peguei e falei assim, ó, vamos pegar esse dinheiro, né, que como a gente mexia com móveis planejados lá em BH, vamos montar uma loja de móveis planejados aqui em Navarra, porque aqui não tem. Aí tá o olhar do empreendedor, né? Eu peguei esses 10 mil, comprei maquinário, eu peguei algumas ferramentas que eu já tinha lá e comprei mais maquinário, porque a maioria ficou lá. Porque eu era sócio do menino lá, ficou tudo lá. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar isso aqui, nós vamos gastar R$1 desse dinheiro aqui para fazer outra coisa, eu vou comprar tudo máquina. Nós vamos mexer com móveis aqui. Móveis planejados. Só que aí eu já estava fazendo algumas coisas, né, de móveis rústicos assim, sabe? Tem até alguns negócios lá, depois desce e põe aí pra galera ver. Eu fazia, como é que chama? Colherzinha de madeira. Que as gamelinhas. Gamela, mesa, né? Várias coisas aí de tábua de carne. Aí eu já tava fazendo para poder ir vendendo, que eu tava ficando com minha mãe aqui. Aí eu fui comprei os maquinários. Aí chegou os maquinários.
E eu antes dos maquinários chegar, cara, eu já tinha fechado um serviço de planejado, De planejado. porque o pessoal já sabia que eu mexia. Aí eu fechei o serviço. Aí na hora que chegou, eu já peguei e entreguei o serviço. Na hora que eu entreguei, terminei de montar um, eu já fechei o outro, fui fechando outro, fechando outro, fechando outro. Aqueles 10 mil que eu investi, ele não dá nem para somar quantas vezes ele aumentou. E aí também consegue se perceber que, assim, é claro, foi para você uma mudança que talvez tenha sido difícil, você voltou, assim, teve diversos outros fatores, mas quando você viu ali a situação da sua mãe que estava ali, você se sentiu tocado a voltar, mas a gente percebe aí quando você fala que a rede social, a gente percebe aí quando você fala que a rede social ela está presente porque você falou que já tinha fechado um serviço aí. Na Zest, como que é a pronúncia? É Zest. Zest Planejados. Para quem não Zest. sabe, pode seguir aí no Instagram, Zest Planejados, que é o Instagram da empresa dele, de imóveis planejados. E ali, aquela pessoa só conseguiu ver que você trabalhava e trabalha bem, muito bem, por sinal, através da rede social. Então, por mais que você você estava lá no auge, aí às vezes as pessoas vão falar assim, voltou para Navarra, ele quebrou. Não é que quebrou, é que às vezes a gente precisa mudar de direção, às vezes a gente está indo por um caminho que às vezes, você disse aí, a questão dos haters e tudo mais, às vezes não faz muito bem para o psicológico da gente, e não é só sobre fama ou ganhar muito dinheiro, porque eu creio que se você continuasse ali com a construção civil ali em BH, região metropolitana, hoje você estaria aí com muito mais de 100 mil seguidores, a empresa estaria em outro patamar, mas talvez o seu psicológico não estaria bom. Você não estaria, talvez, com um bom convívio com a sua família, você não teria percebido a questão da sua mãe. Por isso que a gente costuma falar, né? Não adianta a gente crescer muito em algo que não está fazendo a gente feliz. A gente tem que voltar sempre às nossas raízes e repensar tudo. E não foi para você, assim, eu falando da minha visão. Eu tinha duas visões. Eu tinha uma passada e falava assim, nossa, o que deu na cabeça de Fernando, que ele estava no auge e veio para cá, para Navarra, esse fim de mundo. E antes de você falar isso, eu já tinha essa outra visão que eu adquiri e falei assim, não, mas espera aí. Ele é um cara que ele já sabe os caminhos para chegar até o sucesso, por assim dizer. Então, se ele veio aqui para Navarro, é porque ele sabe que aqui ele consegue extrair algo daqui. Porque eu tenho certeza que mesmo com a situação, um exemplo, você citou a situação familiar, você teria buscado outros meios, você levaria sua mãe, alguma coisa, mas você enxergou aqui, numa cidade de 7 mil habitantes, você teve um olhar cirúrgico, a ponto de ver, olha, aqui não tem ninguém que trabalha com móveis planejados. E você foi aí o pioneiro e trouxe as Zest Planejados para cá. E não é porque é meu primo, porque está aqui diante de mim, não. É um trabalho sensacional. Convido vocês a conhecerem o trabalho dele aí. E eu acho que eu já falei isso com você. Parece que tudo que você faz, você consegue ser top. Eu acho que, eu falei com você um dia, eu acho que se você pegar uma máquina e começar a cortar cabelo, você vai ser um dos melhores barbeiros que tem no Brasil. Cortei, foi muito. Aí, tá vendo? É as coisas que a gente vai descobrindo, tá vendo? E assim, eu queria voltar num ponto lá atrás, que você falou dos haters. Às vezes as pessoas ficam com inveja, as pessoas que têm um nível... vou falar assim, um nível intelectual, mas intelectualidade não vai de escolaridade, vai muito além disso. Que tem um nível, como que eu posso dizer, um diploma a mais, e as pessoas veem um cara simples, humilde, com uma linguagem chucra, por assim dizer, crescendo, e eles que ficaram ali na faculdade durante 5, 6, 7, 8 anos fazendo doutorado, mestrado, não sei qual que é a ordem, e não conseguem vencer, eles falam assim, poxa, eu estudei, e esse cara aqui, desculpa a palavra, mas esse Zé Ninguém, que eles pensam assim, esse Zé Ninguém está conseguindo alcançar o que eu não alcanço com anos e anos de estudo. E todos os cantos, infelizmente, sempre vai ter isso.
E mais uma vez, eu tenho muito orgulho de estar aqui diante de você, te entrevistando, porque você soube lidar com isso. Às vezes outras pessoas teriam desistido e você teria voltado a trabalhar como pedreiro ali Ganhando por dia. ganhando por dia e teria voltado para trás, mas não. Você, aos olhos daqueles haters, talvez você desistiu. Você tenha desistido, talvez, nos olhos dele, mas não. Você está aqui na sua terra natal e está revolucionando. E eu gostaria também que você falasse agora, a gente mudar um pouco o assunto, sobre o projeto Convergimos, que está aí, eu acho que movimentou muito aqui na nossa região, não só aqui na nossa cidade, mas na região. Fala um pouco para a gente aí sobre o projeto Convergimos, qual que é a intenção, na verdade, desse projeto Convergimos? O projeto Convergimos, ele entrou assim, cara. Como eu mudei para cá, né, eu passei por muita coisa, muitas dificuldades, né, eu já tive construtora aí, igual eu te falei, construtora de pequeno porte, né, fazia 3 casas ao mesmo tempo, mais de 20 pessoas, né, trabalhando aí. E eu sofri muito porque eu não tinha alguém que me mostrasse como empreender, como ter um negócio, né, como fazer os cálculos ali. Mesmo você contratando uma contabilidade, ela vai fazer só a parte dela, ela não vai te falar, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não funciona assim. Se você contratar um advogado, também não funciona assim, né? Então, eu fui aprendendo com o tempo, né, as coisas, e eu fui falei, ó, o que eu vou fazer? Como eu fazia, da mesma forma que eu fazia com as pessoas que eu ensinava a construção civil, que muitos pedreiros ali me seguiam, eletricista, pintor, gesseiro, muita gente me seguia. Porque, igual eu te falei, eu aprendi todas as profissões. Hoje não tem uma profissão que você falar comigo sobre obra que eu não sei fazer ela. Eu aprendi todas mesmo. Todas de fazer assim, top. Então, eu estava passando isso para aquelas pessoas e elas estavam se desenvolvendo. Eu estava dando até mentoria na questão de obra. Tinha algumas empresas pequenas, estavam começando, né, me perguntavam, eu faço a mentoria assim, chama no WhatsApp, a gente faz uma ligação via vídeo, a gente vai na obra, entendeu? Então eu fazia essas mentorias. Não mostrava assim, mas eu fazia. Não era público assim, eu postava no Instagram, mas eu fazia. Aí eu falei, cara, eu comecei a fazer administração, né? Eu estou fazendo administração, né? Estou no quarto ciclo, então falta mais um pouquinho aí, mas não vai demorar muito formar. Aí eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou começar a ensinar essa galera, porque eu sofri demais e eu quero passar isso para que o pessoal que tiver interesse, porque isso demanda interesse, eu vou ensinar elas como empreender, como passar desses obstáculos, né, que tem, passar dessas dificuldades. Então eu fui e criei o Convergimos. Convergimos, ele significa, né, são caminhos que se encontram e se convergem ao mesmo destino. Então o destino que a gente quer é sucesso. Então o destino que a gente quer é ter sucesso, é ser uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido. Então por isso que o nome do projeto se chama Convergimos. Sim. E qual que é a maior dificuldade que você tem em falar sobre gestão empresarial para as pessoas que estão começando agora, que querem empreender, que não sabem nada, absolutamente nada sobre o ramo? Qual que é um obstáculo aí que você encontra para falar com essas pessoas? Lá, enquanto pedreiro, você encontrou a linguagem para falar com aquelas pessoas e atingir o sucesso que você atingiu. E agora que você está aí com esse novo projeto, o Projeto Convergimos, qual que é a dificuldade que você tem encontrado aí para falar com esses novos empreendedores? A maior dificuldade, né, por incrível que pareça, é a mesma que eu tinha. Né, tipo assim, não, esse cara, ele não sabe nada não, porque eu estou trabalhando com isso, eu sei minha profissão. Só que aí, né, igual uma conversa que a gente estava tendo esses dias, a gente não consegue trabalhar e ver lá na frente. E isso que me atrapalhava, né? Você ter uma gestão do negócio é você trabalhar de uma forma que você vai ver lá na frente.
é você antecipar algumas coisas. Igual, por exemplo, a gente teve esses dias uma palestra sobre produção, né? É você olhar aonde tem um gargalo ali na sua empresa, o que está atrapalhando a empresa desenvolver. Se eu tivesse visto isso lá atrás, quando eu estava com a consultora de pequeno porte, eu tinha conseguido me desviar dessas coisas que aconteceram comigo. Porque eu já ia ver que aquilo ia me atrapalhar, eu ia antecipar. Eu já ia resolver aquele problema antes dele virar uma bola de neve, entendeu? Então, comigo lá, para você ter uma ideia, né, eu estava atendendo 3 pessoas, de 2 a 3 pessoas por dia. Você não tem noção o que é isso. Todo cara que mexe com prestação de serviço, ele sonha ter isso. 2 a 3 orçamentos por dia. E eu não estava conseguindo atender essa demanda e fazer com que isso ele virasse renda para mim. Você está entendendo? Então, se eu conseguisse fazer com que essa demanda virasse renda para mim, né, eu iria crescer rápido demais e ia conseguir, né, ter um lucro. Então, a minha dificuldade é essa, é fazer com que as pessoas entendam que o negócio dela parece que está indo bem. Mas só que se ela olhar para trás, quantos anos você tem de barbeiro? Mais ou menos 4 anos. 4 anos. Se eu te perguntar, você está no mesmo lugar? Não. Porque você foi melhorando algumas coisas. Mas você poderia estar quantas vezes melhor do que você está hoje? Cara, eu acho que eu poderia estar umas 10 vezes melhor do que eu estou hoje. Você está entendendo? Sim. O processo de crescimento, você vai crescer. Às vezes, por exemplo, o processo que ia demorar 10 anos para você crescer, você vai conseguir fazer com que esse processo ele reduza. Mas por quê? Se você estiver atento a ouvir, ter conhecimento, né, da gestão em si do negócio. Então, se eu tivesse isso lá nessa minha época, onde que os clientes estavam entrando, se eu soubesse tratar essa entrada de cliente, se eu soubesse tratar essa entrada de cliente, né, fazer com que essa engrenagem corresse bem, eu ia crescer, tipo assim, de forma espantosa. Sim. Que na hora que viesse algum problema para mim, eu ia ter dinheiro suficiente para resolver. Assim, não, isso aqui é balela. Ia ter dinheiro suficiente para resolver. Que hoje o problema do empresário em si é a gestão do negócio dele, é o caixa em si. Sim. Porque se ele não prever aquilo que vai acontecer, essas coisas que vão acontecer, o que vai acontecer? Quando chegar um problema, uma dificuldade, ele não tem dinheiro e não tem psicológico suficiente para poder contornar aquela situação, aquele problema. Principalmente, por exemplo, vamos supor que você está aqui mexendo, do nada, cai a vigilância sanitária aqui. Você fica, eu acho que eu ia ficar assim, puxa, eu nem trabalho no ramo alimentício, aí eu ia ficar assim, porque é algo que assim, eu nem conheço. Só que eles não olham só isso, né? Eles olham um monte de coisa. Pra ver minha ignorância, tamanha ignorância. Entendeu? Aí você fica assim, o que esses caras tá caçando aqui? Eu não tenho supermercado, né? Eu não tenho, entendeu? Se tiver um barbeiro aqui trabalhando com você, o cara do Ministério do Trabalho chega e entra aqui. Aí vai perguntar ao barbeiro aqui, como é que você trabalha aqui? Eu chego aqui 7 horas e saio 4. Aí ele vai enfiar um monte de lei lá em você, te multar, e você não vai saber. Entendeu? São essas coisas que é difícil você colocar na cabeça da pessoa para ela entender. Né? Para ela entender isso, que às vezes acontece alguma coisa que ela não está no seu controle. Ela não está no seu controle, mas você consegue se preparar para aquilo. Sim. Né? Você consegue fazer com que seus clientes eles geram renda, que às vezes você está vindo, muito cliente está vindo, você está cobrando um valor, o valor está dentro do mercado, mas só que o processo em si que está acontecendo, você está gastando bem mais do que você deveria e não está te dando o lucro que você teria que ter. Né? Então, se você souber fazer uma conta simples, básica, chama margem de contribuição. Você faz uma continha de quanto que você tem de conta para pagar, sobrou sua margem de contribuição, você tirando os custos variáveis, aí você vai olhar, minha margem de contribuição é essa. Se ela for menor que o seu gasto fixo, você está enrolado. Se ela for maior
a margem de contribuição for maior que os seus gastos fixos, você está top, porque você está tendo lucro. Aí, você sabendo isso, você fala, olha, eu estou ganhando X porcentagem do dinheiro que entra. Se eu fizer uma conta melhor e conseguir melhorar esse processo, dar uma mexida em algumas coisas, vai sobrar mais grana. Aí a gente olha assim, se eu mexer aqui vai sobrar só R$ 50 por mês a mais. Mas faz uma conta de R$ 50 por mês, num ano, quanto que não dá? 50, R$ 100 por mês num ano é 1.200. R$ 50 é 600. Só que aí R$ 600, para quem tem um carro, é o IPVA. Entendeu? É uma troca de óleo, já ajuda na troca de pneu. Então são essas coisas. Mas só que tem empresas, se você conseguir resolver esses processos, resolver atendimento do cliente, você descobrir uma forma que você vai atender os clientes mais rápido, se você atendia 10 clientes no dia, você conseguir atender 15, quanto que não vai dobrar? Vai dobrar, né? Que a gente for colocar essa aí, vai mais 50% a mais no seu salário aí, no seu líquido ali que você vai ter de lucro ali na empresa. Então são essas coisas básicas, simples, que a pessoa não entende. Eu sempre mexi com isso aqui, igual o cara que mexe com obra, ele compra material e faz a obra, né? Se ele conseguir mexer no processo dele ali tudo certinho, ele vai conseguir reduzir os custos, né? E vai sobrar mais grana para ele. E ele vai pegar esse dinheiro e investir em outra coisa para poder render. Então a dificuldade é essa, você fazer com que as pessoas entendam que elas precisam de gestão. Todos. E são coisas assim que, na medida que você vai falando, são coisas que eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente não se atenta a essas coisas. Eu lembro que recentemente convidei você para auxiliar eu e um amigo em um projeto que nós temos. E você, depois que você foi embora, eu e meu amigo conversando, ele falou assim, nossa, seu primo abriu a minha mente de uma maneira tão esclarecedora, porque você toca em pontos que iria passar despercebido. Por isso, a importância da gestão empresarial. Como mais uma vez eu repito, eu falo por mim mesmo. Eu não me atento a esses pequenos detalhes. E como você vem dizendo, são esses pequenos detalhes que lá na frente vão fazer uma diferença grande. R$ 600 por ano, às vezes, não é muita coisa não, mas a gente está falando em uma escala menor. Mas pega uma grande empresa que não tem esse controle. O que é R$ 600 pode ser 600 mil, pode ser 6 milhões, que está sendo perdido ali porque não tem uma gestão empresarial que vai alertar sobre essas coisas. A gestão empresarial em si, né, ela não é só, às vezes a gente fala de dinheiro em si, mas ela não é só dinheiro em si, né? Ela é estratégia, é olhar do mercado. Então, são várias coisas que, claro que ela vai gerar dinheiro, mas a gente acha que é você fazer as contas, mas não é só as contas, né? É você ter uma estratégia de captação de cliente, de marketing, né? Porque tudo ele casa bem um com o outro. Então, uma coisa casa com a outra, né? O marketing, ele casa com a captação de clientes. Ele sempre vai casar um com o outro. Então, às vezes, por exemplo, você está investindo muito em marketing e está entrando pouco cliente. Entendeu? Então, você tem que equilibrar a balança. Às vezes, está vindo muito cliente e o marketing, para poder fazer com que esse cliente ele fique, ele está sendo feito de forma errada. Então, você está gastando dinheiro. Às vezes, você investe só R$ 300 no marketing ali, mas é um dinheiro que você está perdendo, porque você está fazendo de uma forma errada. E aproveitando que a gente está falando aí, a gente falou da sua trajetória lá atrás, na rede social, como na construção civil. A gente está falando hoje das ETs planejados, do projeto Convergimos. Dentro de tudo isso, a gente vai voltar assim a falar sobre gestão empresarial, que é um assunto muito bom, mas dentro de tudo isso, se você pudesse voltar 10 anos atrás e dar um conselho para você, qual conselho seria esse? Que conselho seria que você daria para você de 10 anos atrás? O conselho nessa parte de redes sociais? Eu acho que não tudo. Gestão, Não gestão tudo. empresarial, de tudo. Tá. Qual seria esse conselho?
num tudo. Se você, porque hoje é o seguinte, você não consegue tocar um negócio sem ter uma rede social, um marketing, né? Uhum. Então, meu conselho é, não junte influencer com negócio. Você não dá conta dos dois, Dos dois. entendeu? O meu erro foi esse. Eu ser influencer e juntar ser influencer e juntar isso com o meu negócio. Eu não consegui fazer com que isso funcione de forma que flua. Você tem que ter as redes sociais em si para você passar para seus clientes, você informar seus clientes, mas não seja um influencer no negócio que você faz. Você está entendendo? É uma coisa que assim, a gente, na hora que você falou, eu falei assim, poxa, mas explique melhor. Porque é o seguinte, você se limita, você fica limitado. Igual, por exemplo, às vezes você conseguir contornar isso seria legal, mas se você não conseguir, você é obrigado a gerar um conteúdo. Você está entendendo? Você é obrigado. Você fica, não, eu tenho que gerar esse conteúdo porque senão eu não vou suprir a necessidade das pessoas que me seguem. Sim. Agora eu começo a compreender. Dentro do negócio. O seu negócio ele não pode ser, né, tipo assim, a forma de se influenciar. Agora, se eu tivesse montado para mim um perfil, né, um perfil para mim, aonde que eu falasse da minha vida, projetos pessoais e essas coisas, se eu parasse com obra, ela ia continuar fluindo. Então eu fico refém daquilo. Então eu era refém de obra. Se eu fizesse outro conteúdo que não seja, não fosse obra, não ia fluir. Entendo. Entendeu? Eu fiquei refém naquilo e às vezes eu queria fazer outras coisas, mas eu me sentia forçado a gerar conteúdo de obra. Se torna escravo, né, daquilo que você... Daquilo. Então, por exemplo, se você é barbeiro, você vai fazer só conteúdo gerando em torno de barbearia, aí complica. Agora, se você é barbeiro, você faz o conteúdo de barbearia, o conteúdo sobre a sua vida, conteúdo sobre crescimento profissional, crescimento espiritual, aí você tem um leque aí. Se você parar um dia, você continua. Você tem margem para continuar com outra coisa, não só naquele nicho, né? Porque se um dia você falar assim, eu quero mudar de rumo, eu quero escalar meu negócio, eu quero vender produto para barbearia só que o seu negócio de influenciar está totalmente nichado. Totalmente nichado. Só mostrar você cortando cabelo, você executando alguma coisa. E depois fica meio que perdido, né? Um exemplo, se eu, do nada, eu pego minha rede social e deu a louca, tô postando corte de cabelo ali todo dia, todo dia, todo dia. Aí do nada deu a louca, eu vou postar conteúdo de pesca. Mas aí eu dei um exemplo que assim, eu acho que todo mundo gosta de pesca, se né? você tivesse assim, postado lá, vamos embora pescar esse final de semana com a gente. Aí tá vendo? Quando você tá... Um dos meus hobbies é pesca. Sim. Entendeu? Você consegue, você tem mais ali, é mais aberto. Igual, por exemplo, se você é influência naquilo, e você fala assim, hoje eu decidi tirar 30 dias de férias, eu vou viajar para tal lugar assim, você não tem outra coisa para você postar, porque você formalizou o seu negócio na rede social só de ensinar a cortar cabelo. Sim, não tem... Eu fiquei travado nisso, entendeu? Porque eu sou empreendedor, eu gosto de mexer com muita coisa. Eu gosto de montar negócio, fazer o negócio fluir, entendeu? Eu tenho um dom para isso. Uhum. E eu me senti travado nisso. Nesse ponto você se sentiu travado. Travado. Aí tantas essas coisas que aconteceu comigo, foi por isso que eu parei com uma obra. Eu fui lá para a partir de hoje eu não vou mexer com ensinando. Posso fazer conteúdo de obra mostrando, mas eu não vou fazer mais ensinando. E devido a algumas coisas que eu postava muitos vídeos de pessoas que trabalhavam comigo na obra e estava tendo muita denúncia, muita dificuldade com isso, eu falei, tem muito vídeo, tem muitas pessoas aparecendo, um dia isso vai ter algum problema para mim. Eu fui e fiz uma limpa no meu Instagram, sem medo nenhum.
Aí os caras falam assim, esse é louco. Esse é doido. Você pegar e. É a mesma coisa que você pegar 1 milhão e rasgar ele no meio, porque dava muito retorno o Instagram lá de construção civil. Quase 30 mil seguidores. E era só sobre obra, e só pessoas nichadas e era cliente. Não era aleatório. Era gente engajada mesmo Era ali. gente engajada, era cliente. Não era gente tipo lá do Pernambuco afora. Não, era gente daqui, das regiões. Era região metropolitana ali, Era gente que cliente. você trabalhava. Era, às vezes, até acontecia boca a boca, né? Às vezes, olha, o pedreiro veio, olha o pedreiro de serviço que o pedreiro veio aqui em casa e fez. Falou assim, a rede social dele é tal, e começou a ficar famoso ali na região mesmo, né? No próprio Instagram dava pra você ver isso. Que estava ali regionalizado ali. Não era algo perdido, não era assim, como a gente estava dizendo, não era um digital, você não era um digital influencer, você era um profissional que estava ali mostrando o seu serviço, e esse mostrar o seu serviço acabou despertando ali na própria região mesmo o interesse das pessoas. Porque uma coisa é você, eu estar aqui cortando cabelo, postando conteúdo, e uma pessoa lá de Manaus, as pessoas lá de Manaus começarem a comentar, porque gera engajamento, gera estudo, gera mais, mas para mim não vai gerar tanto dinheiro, assim, por assim dizer, ou eu estou falando alguma coisa errada? Não, não tá não, porque se você prestação de serviço, então a prestação de serviço em si, ela é você ter contato com o cliente frente a frente, entendeu? Agora, se você tem uma loja de e-commerce, aí é outro nível, entendeu? É diferente. Agora, se você faz prestação de serviço e você começa a fazer conteúdo para o Brasil todo, você está gastando tempo com aquilo, se a sua intenção for fazer com que o seu negócio regional cresça. Você está entendendo o que eu tô falando com você? E olha você vê que interessante. Interessante para mim e para você que está assistindo também. Eu começo aqui a identificar um erro que eu cometo e que a maioria das pessoas também cometem. Que é o quê? Às vezes eu posto um vídeo ali na minha rede social, no perfil da barbearia, Mr. Jorge Barbearia, sigam lá, querendo viralizar no Brasil todo, mas aquilo ali, lá no fundo, a gente quer mesmo é o quê? Fama. Eu acho que todo mundo, lá no fundo, a gente quer fama, reconhecimento e tudo mais, mas à medida que você vai falando, eu consigo perceber que esse erro aí na minha rede social, que às vezes eu posto um conteúdo não visando as pessoas daqui, mas visando gerar aí um engajamento que não vai me trazer clientes, vai me trazer somente comentários e likes nas redes sociais. Se você tiver a sorte de estourar, que é bem pequena, Sim. bem pequena, É uma chance muito... bem É pequena, 1 em 1 milhão. você vai conseguir virar uma influência naquilo, entendeu? Sim. Só que aí você tem que largar a sua cidade, largar o que você está querendo aqui e começar a trabalhar com um todo. Igual a gente tem exemplo aí, o seu Elias. O seu Elias é referência. Entendeu? Referência nacional. Ele viralizou porque ele tinha conteúdo ensinando e tal. E ele viralizou não com clientes, ele viralizou com profissionais. Justamente. Entendeu? Não com clientes, com profissionais. Então é diferente. Aí o que ele fez? Ele transformou o negócio dele e começou a fazer conteúdo direcionado para profissionais. E ele tem renda a partir disso. Agora, se você tem a intenção de cliente, o conteúdo dele é totalmente nichado. Aí agora que ele está começando a fazer algumas palestras, esses negócios, que já está fluindo para o ramo de empreendedorismo. Sim. E você tocou num ponto importante, uma pessoa muito importante para mim, que é no meu ramo, né, seu Elias, que assim, ele é referência, não só para quem é barbeiro, ele é referência para qualquer pessoa hoje que é empreendedor. É o que eu vejo também futuramente você sendo referência nesse ponto, talvez não referência enquanto móveis planejados, não porque você não trabalha bem, porque seu trabalho é sensacional,
mas porque eu vejo em você, talvez um seu Elias lá atrás, porque a maneira que você fala e a maneira que seu Elias fala é uma maneira que assim não exclui, porque na maioria das vezes as pessoas que vão falar desse tipo de assunto, empreendedorismo, empresas, começam a falar assim, ah, você que tem uma empresa aí que tá lucrando 1 milhão por mês, uma empresa que está estourada. Não, vocês falam da realidade do dia a dia. Seu Elias, ele fala em algumas palestras, em alguns vídeos no YouTube, ele fala da realidade de barbearia de cidade pequena, barbearia de bairro. E você vem trazendo essa realidade, a realidade de uma empresa pequena, a realidade do povo brasileiro. A gente passa por uma situação não muito boa financeiramente no nosso país, então eu creio que ter pessoas como você, que está aí para nos instruir, para nos ajudar nesse caminho, eu acho que é fundamental. E eu tinha até anotado ali no script uma pergunta que era, eu ia perguntar para você, qual a tendência que você acha que vai estourar aí nas redes sociais, alguma coisa. Eu acho que, à medida que você foi falando, eu falei assim, cara, eu acho que está aqui. Acho que talvez esteja aqui na minha frente algo que vai estourar aí nos próximos anos, nos próximos meses, porque, como eu disse, quando se fala em gestão empresarial, as pessoas pensam numa empresa, numa multinacional, esquecem de falar, às vezes, do mercadinho da esquina, da barbearia do bairro. E você, como o seu Elias também fala, e você vem falando dessa realidade, que não é em multinacionais, é na empresinha de bairro. Às vezes na empresinha de fundo de quintal que tem, que a gente às vezes esquece, só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uma coisa que eu até falei no podcast do Convergimos, que às vezes muitas pessoas trabalham com o braço, trabalho braçal, mas esquecem de trabalhar com a mente, com a cabeça. E você vem nos ensinar a trabalhar com a cabeça. Esquecer, não esquecer, mas deixar talvez de lado um pouco o foco no trabalho braçal, por assim dizer, e focar no mental. Olha, eu posso fazer isso aqui, às vezes eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Eu acho que é isso. Eu tô no mesmo pensamento que você. Mas é isso mesmo. Igual a gente estava na nossa mentoria, eu te falei, ó, se você fazer isso no seu primeiro dia, que você for montar um negócio, você faz isso, isso e isso, você vai pegar referência de todo mundo. Aí acabou. É você fazer com que as pessoas vejam que o seu negócio é diferente. Não é o mesmo negócio que tem por aí. Não é qualquer barbearia de esquina, não é qualquer mercearia de esquina. Seu negócio é diferente. Não importa o tamanho dele. Minha marcenaria não é aquela marcenaria top, 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 não. Mas eu consigo bater de frente com muita marcenaria grande daqui da região, próxima a mim. Porque é diferente. Porque é diferente. Tem tem um toque especial ali, né? Que é o quê? A gestão, trabalho nas redes sociais. A forma de você apresentar para o cliente. Você tem que saber vender o seu negócio. Porque às vezes você tem um negócio, mas você não sabe falar. Se eu chegar e perguntar como é que é o seu negócio, você não sabe explicar. Entendeu? Como é que o produto que você está me vendendo, você não sabe explicar. O cara não sabe. Eu ganhei um orçamento no Bocaiúva de um cliente, ele falou, ó, você foi o melhor, a melhor apresentação foi a sua, por isso que eu estou fechando com você, e seu serviço não é o mais barato. Porque você tem que saber explicar, porque o cliente ele não quer, ele quer entender o que você está vendendo para ele, o que você vai fazer na coisa dele. Sim. Às vezes você chega lá, é igual o pessoal hoje que está viralizando com o corte de cabelo, que eles estão vendendo para o cliente um corte de cabelo que vai fazer a mudança na vida dele. Então ele chega e faz uma interrogação, interroga o cliente, vê a dor dele e resolve. Ele chega e pergunta o que você deseja sentir ao se olhar no espelho. Isso. E o cliente, às vezes, por exemplo, ele está querendo um negócio, mas ele não tem
Ele só sabe que ele quer aquilo, Uhum. mas ele não é o profissional que vai pegar, ler o que você está querendo e colocar aquilo no papel. Eu faço os desenhos que eu fiz tecnificações, então a gente aprende a desenhar. Eu faço os desenhos dos móveis, mando para o cliente. É difícil o cliente falar comigo assim, eu não gostei. A maioria dos arquitetos, os arquitetos têm que refazer os desenhos deles. Porque você, como você disse, você vê a dor do seu cliente, você consegue enxergar e pensar como aquele cliente, né? Eu costumo falar, falei no primeiro entrevistado aqui, que foi o Vada, eu falava que nós que somos barbeiros, eu falava com ele, né? Mas eu creio que não só na barbearia, nós, enquanto empreendedores que prestamos algum serviço, nós precisamos entender e pensar como cliente. Porque se eu estou vendendo, vou dar um exemplo aqui, talvez não seja o melhor dos exemplos, mas foi o que eu encontrei agora. Se eu vou vender um chup-chup e eu vou vender um chup-chup de limão, poxa, na primeira semana eu não sei como que as pessoas gostam, se o chup-chup mais azedo, se é um chup-chup mais docinho. Então, naquela primeira semana eu vou entender. Olha, vou fazer ele mais azedo. O pessoal não gostou muito, não, vou fazer mais docinho. Então, assim, é um entendimento. Não vai ser de primeira que eu vou acertar, mas assim, tem muito também assim, olha, estou fazendo o chup-chup dessa maneira, como que você gosta? Não é simplesmente uma coisa que me incomoda muito às vezes. Não falando mal dos barbeiros, mas me incomoda muito no cenário atual da barbearia, que é o quê? O cliente chega na barbearia e fala, olha, eu quero fazer um social na para mim e a barba você vai fazer desse jeito que está aqui. O barbeiro simplesmente pega e começa a fazer e o cliente vai embora. Me incomoda porque, às vezes, nós que somos barbeiros temos um olhar clínico. Olha, o cliente vai falar, eu quero fazer um degradêzinho na aqui você tira um pouquinho da tesoura e a barba você deixa ela mais aqui embaixo no pé do pescoço. Eu vou ver com o meu olhar de barbeiro e falar assim, não vai ficar legal. Falta de mim, de nós barbeiros, falar assim, olha, eu estou olhando aqui, o formato do seu rosto, seu rosto é um pouco mais redondo, vamos fazer um degradêzinho na zero, vamos dar uma alongada no seu rosto, a barba, vamos fazer ela um pouquinho mais para cima, vamos fazer a sobrancelha. Entende? É entender, às vezes o cliente quer falar aquilo, Mas ele não sabe como. não sabe como externar isso. Não sabe. E às vezes então fica com vergonha também, que já aconteceu comigo, de, às vezes o barbeiro está errando da minha barba e eu fico calado, eu fico ali. Falo assim, meu Deus do céu, quando eu chegar em casa eu vou chorar. Mas eu não conseguia falar. Então eu acho que mais esse entendimento, não só no ramo da barbearia, em todos os outros ramos. Acho que é muito disso, né? Se você não fazer com que o cliente ele fale o que ele deseja, você não vai conseguir. Você vai só fazer o que tem de fazer ali. Às vezes ele vai cortar com você algum tempo, mas o dia que alguém chegar e apresentar para ele a solução que ele precisa, perdeu. Como a gente está falando aí de empreendedorismo, de gestão empresarial, às vezes muitas pessoas elas não conseguem alavancar sua empresa, às vezes até acabam falindo. Tem alguma coisa que você diria aí para as pessoas que estão hoje no fundo do poço, querendo desistir, já tentou uma, duas, três vezes, não deu certo, já tentou ali abrir uma empresa, não deu certo, abrir outra, não deu certo. O que você diria aí para essas pessoas que estão hoje no fundo do poço? Cara, eu diria o seguinte. Primeira coisa, né? Não é desistir. É você reformular o seu pensamento. Você parar para poder fazer uma análise. Por que o seu negócio está dando prejuízo? Porque para o negócio fechar é porque ele está dando prejuízo. Ou os clientes não estão vindo, ou você abre um negócio físico e os clientes não passam na sua porta, né? Tem alguma coisa acontecendo. Então, você tem que parar, fazer uma análise do que está acontecendo para poder você conseguir
achar uma solução e sair daquilo. Ou ver que o negócio não é inviável naquela cidade ou naquela região, né? Ou porque o negócio está saturado, porque todo negócio ele satura, né? Não tem isso. Então, às vezes, por exemplo, eu começo a vender aqui imóveis planejados na região, né? Eu vou vendendo. Vai chegar uma hora que a quantidade de saída vai diminuir, porque eu já fiz móveis para a cidade toda, você tá entendendo? Então ele vai diminuir. Agora, com a cidade enorme, é difícil de acontecer diminuir, porque vai ter renovação, os caras, um monta uma loja ali, eles pegam o planejado que tinha na loja e muda, porque vai montar uma loja diferente. Então, você tem que fazer uma análise do seu negócio. Você olhar para aquilo e ver, ó, o que está acontecendo. Os clientes não estão vindo, o que eu posso fazer para mudar isso? Às vezes você não sabe como fazer isso, às vezes você vai procurar alguém que entende do assunto, né? Ele vai te dar uma solução para aquilo. Então, a primeira coisa é você parar, fazer essa análise e ver o que é que está acontecendo. O que está dando errado, O né? que está dando errado. Porque, até te cortando, a pessoa que ela já... Por exemplo, a pessoa faliu 3 vezes. Às vezes a pessoa fica ali pensando, não, velho, nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá errado. Mas ela já errou 3 vezes, então ela sabe três maneiras de fazer que vai dar errado. Então aqueles mesmos erros que ela cometeu, ela não vai cometer mais, né? Eu costumo falar com os meninos que trabalham comigo, ó, errar uma vez, beleza. Segunda, beleza, mas passou de 3 e eternaliza. Então você não pode deixar chegar na terceira, não. Chegou na terceira, acabou, você vai errar sempre. Aí eu falo com eles, ó, aconteceu, errou, para e pensa primeiro, como que eu vou fazer para que isso não venha dar errado? Porque é assim, tipo assim, como eu sei fazer muitas coisas, foi assim que eu aprendo. Daí eu paro, dou uma analisada e falo assim, gente, por que eu errei nisso aqui? Aí eu começo a puxar aquilo tudo ali assim, é igual quando, vou dar um exemplo aqui, quando a minha esposa ela era doida para ter um airfryer. Ela comprou um airfryer, com um mês a airfryer queimou. A airfryer queimou. Aí ela tá assim, não amor, a airfryer queimou, vou ter que comprar outra, e a gente tava passando muita dificuldade. Eu falei, não, peraí que eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí eu falei assim, gente, essa airfryer ela queimou por algum motivo, né? Tô usando aqui um negócio, mas só pra vocês entenderem. Essa airfryer ela queimou por algum motivo. Se ela não tá ligando, um componente dela queimou. Aí o que eu fiz? Eu coloquei na tomada, olhei, acendi as luzes, mas ela não esquentava. Eu falei, ó, se não tá esquentando, é alguma coisa que faz ela esquentar. Eu abri ela, olhei lá os fios e falei, ó, a energia entra por aqui e vai até aonde que esquenta. Eu fui e liguei um fio no negativo, o outro fio na lâmpada e o outro saindo da lâmpada e fui testando fui testando todos os componentes na saída deles para ver se a lâmpada estava acendendo, com ela ligada, né? Aí na hora que eu cheguei numa pecinha que estava lá, eu testei de um lado, acendeu, eu testei do outro, não acendeu. Eu falei, é essa peça que está queimada. Olhei o nome dela, joguei lá na internet, tava lá, capacitor, não sei o que lá, da Airfryer X. Sabe quanto que era a pecinha? R$1,50. Isso aí, às vezes, eu ia comprar uma outra airfryer por causa de R$1,50, de uma peça que é R$1,50. E se eu levasse pro cara também consertar, ele ia cobrar de mim caro, porque ele já sabia o que era, mas porque ele sabe disso. Então, às vezes, seu negócio, ele tá quebrado por causa de R$1,50. A gente falando assim de uma forma bem grotesca. Por causa de R$1,50. Ou, às vezes, a solução dele não, nem custa dinheiro. Entendeu? Nem custa dinheiro. Às vezes a solução dele, falta de conversa, falta de um network, falta de um direcionamento. Primeira coisa que eu fui fazer quando eu abri a marcenaria aqui, eu vou abrir que aqui não tem ninguém, mas espera aí, onde que eu vou comprar material? Eu fui na cidade vizinha, tem uma marcenaria aqui, fui lá, perguntei ele, você compra na onde? Estou montando uma marcenaria ali e tal. Você não bota vergonha não. Fui lá sem vergonha nenhuma, estou montando a marcenaria ali, eu vim de BH e eu não sei onde comprar material, vocês compram onde?
Ah, a gente compra em tal lugar assim. Fui na outra marcenaria para confirmar, entendeu? O que ele falou. Fui na outra, fui nas 3. Os caras com uma boa vontade, porque se você chegar, um barbeiro chegar e falar assim, ô Jorge, eu tô querendo montar uma barbearia, você pode me ajudar? Você vai falar, não, Jorge. Não consigo, não tem Não, como. ninguém consegue falar não pro outro, principalmente quem é empreendedor. O empreendedor, ele gosta de ajudar. O seu negócio vai quebrar porque você não tem jeito de... não pergunta. E às vezes é uma conversa. Às vezes você está comprando um produto ali, que o produto está custando R$5 e você vende ele a 6. Aí o cara está comprando o mesmo produto por R$3,50. E você não tem o contato, porque você não foi lá perguntar. Realmente, a gente deixa de... Acho que a gente deixa de fazer muita coisa, de alcançar muita coisa por vergonha, né? Eu mesmo, eu sou muito tímido. Não parece não, quem me conhece fala assim, Jorge, tímido? Mas assim, porque pra muita coisa eu sou cara de pau. Às vezes pra empreender, eu tô usando esse termo cara de pau, porque assim, muitas das vezes a gente tem que colocar a cara a tapa mesmo e como você vai falando, quando você vem dizendo aí, de conversar mesmo. Você chegou, conversou com 3 pessoas que já estavam ali no ramo para saber onde você iria pegar o material. E às vezes as pessoas têm vergonha, às vezes as pessoas não conseguem, ficam presas ali. E a gente, às vezes, a gente que quer crescer na vida, a gente que quer empreender, quer alcançar o sucesso empreendendo, a gente não pode ter vergonha, a gente tem que ser sem vergonha mesmo. Muitas das vezes a gente tem que ser cara de pau, eu não sei se eu estou falando errado aqui, mas porque se eu fico calado, se eu guardo para mim algumas coisas e falo assim, não, eu vou crescer sozinho e não preciso de ajuda de ninguém. Não, ninguém cresce sozinho, ninguém consegue crescer sozinho. A gente tem que ter a humildade em reconhecer que precisamos dos outros e também ter a humildade de ajudar os outros também que chegam, né? Igual você está no ramo aqui na cidade de Engenheiro Navarro, 7.000 habitantes, não tem concorrência para você, porque você é o único que trabalha com isso. Mas eu tenho absoluta certeza que se aparecesse alguém de boa vontade, chegasse assim, olha Fernando, eu vi você trabalhando com móveis planejados, me interessei, como que eu faço para entrar nessa área, como que é, eu tenho certeza que você não iria negar para essa pessoa. Explica tudo certinho. Explica tudo certinho, mesmo porque você não... Tem muita gente que fala assim, mas eu estou dando munição para o meu inimigo. Não é inimigo. Uma coisa que tinha muito aqui dentro da cidade, às vezes ainda tem, eu falo do meu ramo, né, da barbearia. Às vezes, nós próprios barbeiros víamos os outros barbeiros como adversários. E assim, de um tempo para cá, a gente conseguiu conversar entre si, dialogar, e agora nós conseguimos nos ver como colegas de trabalho. Antes éramos vistos como inimigos, às vezes passava na rua, não cumprimentava, virava a cara. Mas que bestagem é essa? Porque se eu vou conquistar, se eu conquistei você como meu cliente, desde que você veio de BH, já tem um tempo que você corta cabelo comigo, teve alguma coisa de diferencial em mim, no meu trabalho, na minha barbearia, que fez você chegar até aqui. E não vai ser qualquer coisinha que vai tirar você daqui. Só se eu cometer um erro muito grande, fazer um aleijado na sua barba, eu acho que nem isso, na verdade. Pode acontecer de um dia, eu acabei aleijando sua barba aqui, foi mal. Você não vai deixar de vir aqui por isso. Então, você ajudar outra pessoa não vai impedir você de crescer também. Muito pelo contrário, eu vejo que você ajudar outra pessoa, ajudar outras pessoas, te faz crescer não só profissionalmente, mas como pessoa também, né? Às vezes a gente esquece do lado pessoal, de crescer no lado pessoal também. Fica-se aquele ali, a gente vê muito, aqueles empresários ali que têm dinheiro para fazer o que quer, mas são escravos do dinheiro. Só fazem tudo para ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E são escravos, não ajuda ninguém, não aproveita o que ganha. E a gente vê muito disso por aí. Não, é o que mais tem, cara. É o que mais tem.
falando de não ter concorrência, igual por exemplo, eu sou o único aqui, né, de imóveis planejados na cidade, mas a outra cidade é perto. Só que aí tem um porém, eu tenho dificuldade porque eu não tenho concorrente. Aí o que acontece? Eu só consigo comprar material se eu comprar uma certa quantidade, porque é caro para o meu fornecedor mandar para mim. Se eu tivesse outras três marcenarias aqui, ele ia mandar material direto. Se eu comprasse um material só, ele ia mandar para mim. Por quê? Tem concorrência, diminui o valor, o custo do produto. Então, tudo tem seus benefícios. Às vezes você acha assim, não, cara, eu vou abrir uma loja e ela está do lado da loja que tem concorrente de frente, tem um concorrente meu. Só que você não está entendendo. Se ele está lá, ele é um concorrente, ele pode se tornar alguma coisa para você. Por exemplo, às vezes o cara vai lá comprar um negócio no supermercado, por exemplo. Não achou, o que ele vai fazer? Ele vai atravessar a rua, vai no outro. E vai no outro. A gente faz isso. Você está entendendo? Então a concorrência ela não é ruim. Ela traz benefício. Porque se o cara que manda produto para cá, aqui só tem um supermercado, vamos supor que só tem um, ele vai mandar mais caro, porque só tem um supermercado. A partir do momento que tem 10, ele não vai nem cobrar frete. Então o custo do produto em si vai ficar mais barato. Então são essas coisas que a gente acha que atrapalha, não. Mas não atrapalha, porque se tem um supermercado e aparecer 10, vai ser mais emprego, vai gerar mais renda e pessoas vão comprar mais. Então, eu acho que em si, quando a pessoa pensa, vai atrapalhar, ela está com a mente fechada. Porque quanto mais supermercado, mais comércio tiver, mais vai atrair pessoas para aqui, para a nossa cidade, e vai aumentar a renda, porque vai dar mais emprego. Dando mais emprego, mais compra vai ter. Assim, vai contratar pedreiro para fazer reforma, o pedreiro vai ganhar seu dinheiro, vai no supermercado, compra e vai gerando. Então, isso chama o capitalismo. É isso que funciona o negócio. Então, concorrência não é problema, mas sim a forma que você executa o seu negócio. Tem como o cara você montar de frente um supermercado que já é grande e você tornar um supermercado maior do que ele, porque você usa uma estratégia diferente. E da mesma maneira que você teve um olhar cirúrgico ali e viu que aqui na cidade não tinha uma fábrica, por assim dizer, né, de móveis planejados, também lá em Bocaiúva, o nosso parceiro, Tom, dono da Ponto Barber, loja do barbeiro, ele teve um olhar cirúrgico, viu que na nossa região, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Bocaiúva, Guaraciama, Olhos d'Água, ele teve um olhar clínico e viu que temos muitas barbearias, mas não tem nenhuma loja voltada a vender produtos para barbeiros. O Tom foi cirúrgico nesse ponto aí, e foi pioneiro aí, a primeira loja do barbeiro aqui na nossa micro-região, por assim dizer. Antes, se a gente quisesse comprar alguma coisa, uma máquina, uma escova vaporizadora, se a gente quisesse comprar pomada para cabelo, se a gente quisesse comprar, que seja um espanador, um talco, um OX para descolorir cabelo, a gente tinha que ir em Montes Claros ou então pedir na internet. Então ele foi cirúrgico aí nesse ponto, em montar a loja do barbeiro, Ponto Barber. Se você é de Bocaiúva e região, convido vocês a estarem conhecendo a Ponto Barber, loja do barbeiro, que está localizada, só vou dar uma conferida aqui no endereço, na rua Firmino de Oliveira, 68, centro de Bocaiúva. Vai ficar ali abaixo do Banco do Brasil, próximo ao sinal, uns 20 metros abaixo do sinal ali da rua do Banco do Brasil. Então, se você aí que está começando na barbearia, ou você também que não é barbeiro, mas tem interesse em comprar uma pomada para cabelo, um óleo para barba, um balme, pode estar visitando aí a loja do barbeiro, Ponto Barber, do nosso amigo Tom. E já caminhando para o encerramento aqui
do nosso podcast. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem acha que empreender não é para eles, o que você diria? Empreender não é para eles. Essa é difícil, hein? Aí eu acho que essa foi para encerrar com chave de ouro. Olha, eu sempre falo isso, sabe? Eu acredito muito em Deus e eu sei que Deus ele fez pessoas para cada função, né? Umas são para ajudar a capacitar, outras são pessoas, né, que fazem criação, né, de projetos, mas eles não conseguem tocar o projeto. Mas tem pessoas que conseguem tocar. E ser empreendedor, você pode trabalhar em qualquer dessas áreas, mas às vezes você é um cara que você consegue tocar o negócio, mas você não consegue criar um negócio. Mas tem um cara que ele só consegue criar, mas ele não consegue tocar. Se ele deixar para tocar o negócio, ele lasca o negócio todo, né? Mas eu falo que é questão de dom. Então, ser empreendedor é você ter dom para aquilo, é uma veia, né? Uma veia, aquilo que pulsa, que te faz assim, a autoestima sobe, né? Empreender é isso, você ter esse autoestima. Então, às vezes você não tem o dom de empreender, né? Sinto muito informar, mas você consegue pegar um negócio e tocar. Às vezes, por exemplo, você quer pegar um negócio já pronto porque você não consegue tocar ele. Vai para uma franquia. Isso. Vai para uma franquia, tá? A franquia ela já vem pronta. Você já tem uma estrutura toda. Você já consegue montar seu negócio e tocar seu negócio. Às vezes seu sonho é ser empreendedor, mas você não consegue criar aquele negócio do zero, mas você consegue ter uma franquia. E, às vezes tem gente que monta a franquia e fica milionário com a franquia. A franquia dele fica mais grande do que o cara que vendeu a franquia para ele. Mas essa a mensagem que eu deixo para vocês, tá? Empreender é gostar, é você amar aquilo. Então, amar, empreender. Às vezes, empreender, a pessoa acha que eu sou barbeiro, vou ficar como barbeiro. Mas não, empreender é você gerenciar negócio, é você montar uma loja de um supermercado, você fazer o supermercado ir para frente. Você montar uma barbearia, você fazer a barbearia ir para frente. Você montar um sacolão ir para frente. Empreender é isso. Você pegar o negócio e fazer que o negócio ande e vá para frente. E encerrando aí o nosso Corta e Fala de hoje, temos aqui um presente para você, uma pequena lembrança aí do nosso patrocinador, do nosso parceiro Ponto Barber. Gostaria de entregar a você, o nosso parceiro Tom, da Ponto Barber, e agradecer a você que aceitou o convite. Como eu disse, eu sou suspeito para falar qualquer coisa de você, porque eu sou seu fã, então somente agradecer mesmo. Foi uma conversa muito frutuosa, teve coisas ali que eu não sabia que você me contou. Foi uma conversa também que eu aprendi muito aqui sobre empreendedorismo. Acredito que você aí de casa também tenha aprendido muito com essa conversa aqui hoje com o Fernando. Vou estar deixando as redes sociais dele aqui embaixo para que vocês possam segui-lo nas redes sociais. Não se esqueça também você de curtir, compartilhar, comentar este vídeo, mandar para os seus amigos, mandar também talvez para aquele amigo seu que queira empreender, que tenha essa vontade, mas que ainda não encontrou um ponto de partida. Agradecer a você, muito obrigado. E eu agradeço a honra. Provavelmente, futuramente, vou convidar você aqui novamente e nós dois estaremos em outro patamar. Não contei nem a metade da história. Nem você. Tem muita coisa para ser contada ainda. É até bom não contar tudo não, porque senão a gente não tem mais episódio para fazer mais para frente, né? Então já fica sabendo aí que você vai voltar mais vezes, eu vou te convidar mais vezes. E vamos conversar sobre outros assuntos. A nossa situação vai ser outra, eu tenho certeza disso. Nós dois temos muitos projetos para serem concretizados aí. A partir do ano que vem muita coisa vai mudar. Mas muito obrigado pela sua presença. Galera, ó, deixa de seguir lá não. Nando
DSA, Fernando de Souza Alves. Lá tem muito conteúdo, lá no Instagram Convergimos, TikTok Convergimos, YouTube Convergimos, Twitter Convergimos, todos, até Kawaii tem lá, Convergimos. Então segue lá que tem muito conteúdo bacana para vocês lá, tá? De crescimento, não só profissional, mas pessoal e espiritual. E tem também a rede social que você esqueceu, das Zetes Planejados, né? Ah, segue nossa empresa lá, Zest Planejados, tá? ZEST. Lá tem muita coisa lá, muitos móveis lá. Você gosta da área de móveis, vai lá para vocês verem os móveis lá. Às vezes tem até uma ideia legal para você fazer aí. Às vezes você não está vendo esse vídeo da região aqui, mas está vendo de outra região. Lá tem ideias lá, top lá para você fazer na sua casa. Então é isso, pessoal. Nós vamos chegando aqui ao final do segundo episódio do podcast Corta e Fala. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Repito mais uma vez, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vou estar deixando aqui todas elas na descrição. E até a próxima.